que eu falei em resposta e não estresse apenas? Primeiro porque o estresse é um nome feio que todo mundo dá, sem a gente entender exatamente o que ele faz. Estresse, eu faço uma comparação rápida para que todos possam nos entender bem, é como febre. O problema não está nele em si, muito pelo contrário. O estresse é um conjunto de reações do nosso organismo que sinalizam que o nosso organismo está recrutando insumos de várias ordens para mediar um estímulo que foi percebido como aversivo ou ameaçador. Então, da mesma forma que o problema não está na febre em si, ela é apenas um indicador de que algo está sendo ali trabalhado pelo organismo para que o organismo se veja livre daquela presença que está provavelmente ameaçando a nossa imunidade. A presença de um estímulo percebido, seja de forma real ou imaginada, por cada indivíduo como ameaçador, vai então deflagrar um sistema de mediação, que pode ser consciente ou inconsciente, e gerar uma resposta. E essa resposta se dá de duas formas. Primeiramente, no momento agudo, assim que bate, a gente tem essa resposta e que se dá, e todo mundo conhece, nesse esquema de luta ou fuga. Oh, meu Deus, eu vou ficar aqui e vou enfrentar o bicho, ou eu saio correndo. E todo mundo já sentiu isso. Ela se dá por esse mecanismo, né, do pulso acelerado, o coração bate forte, a gente fica naquela ânsia, precisa resolver, e normalmente o organismo realmente recruta respostas para dar conta desse estímulo percebido como ameaçador, dá resposta através muito da mediação de um insumo, que é o cortisol, produzido para este fim, e que depois dessa resposta aguda, tudo volta ao normal. A condição de equilíbrio em constante interação, que caracteriza isso que a gente chama de homeostasia. É o equilíbrio para que a gente possa fazer as funções ou desempenhar bem, de forma interna, aquilo que o organismo precisa. Agora, se esse estímulo percebido como ameaçador permanece, não vai embora, e a sensação de que a gente está sendo ameaçada por aquilo permanece, então a gente vai para uma resposta que é crônica, é mais duradoura. E essa resposta, sim, por utilizar cortisol, que é imunossupressor e que está ali presente no nosso organismo e sendo produzido para dar apenas aquela resposta inicial, se ele ficar na nossa corrente sanguínea e por suas características de solubilidade, né, ele é lipossolúvel, então ele atravessa a barreira hematoencefálica e também percorre várias estruturas do nosso sistema nervoso central. E isso, quando falamos em crianças em fase de desenvolvimento e que estão ali num período ótimo para o desenvolvimento de estruturas como o hipocampo, responsável pela codificação de memórias, a amígdala, que está ali entendendo o ambiente, se desenvolvendo para captar e fazer essa entrada e essa recepção inicial dos estímulos, da percepção emocional do que pode ser ameaçador ou do que não pode ser ameaçador, bem como a função do córtex pré-frontal, que é a nossa grande rede de controle, essa capacidade cognitiva de perceber estímulos, emitir um julgamento e recrutar aquilo que a gente precisa para dar uma resposta. Essas estruturas que eu descrevi aqui, elas são bastante abertas, digamos assim, à presença e à atuação do cortisol. E também por serem fundamentais para esse desenvolvimento das funções executivas, que são aquelas habilidades que embasam qualquer aprendizagem,
que eu estou falando aqui? Saber organizar pensamentos, alinhar ações para obter um objetivo e que, como eu falei, está na base daquilo que fazemos ao longo não apenas da nossa trajetória escolar, mas sempre que temos algo planejado e queremos alcançá-lo, aí sim estamos falando então de uma presença de um mediador que está sendo utilizado de forma aí não ótima pelo organismo, porque de novo esse estresse se prolongou, ficou crônico, o cortisol está ali presente e essa presença não facilitará mecanismos então que vão codificar a memória, que vão fazer esse recrutamento para que atividades de ordem cognitiva possam se desenvolver aí sim plenamente.